Para que serve a recuperação judicial? Um dos primeiros pontos e mais importantes, eu fui procurado em 2012 para 2013 por um empresário que ele tinha um passivo trabalhista, aproximadamente ele tinha 300 ações trabalhistas em andamento. E eu perguntei, cara, você tem um passivo trabalhista nesse volume, qual que é o seu endividamento bancário e qual é o seu endividamento com o fornecedor? Ele falou, Marcos, fornecedor eu quase não devo porque se eu ficar devendo, meu negócio vai parar. Essas trabalhistas são funcionários antigos de uma operação que acabou fechando de uma hora para outra por uma questão de mercado e eu não consegui honrar. Hoje eu tenho minha operação rodando, mas o meu passado está consumindo o meu presente, com bloqueios de conta, não tenho sossego, cada hora é um recurso, cada recurso é uma taxa. Estou perdido nessa questão. E aí eu falei, legal, e banco? O que você deve? Banco muito pouco também. Então olha só, esse caso número 1, o problema deste empresário era eminentemente trabalhista. Mas não o trabalhador que estava na empresa trabalhando, e sim aqueles que já tinham saído e que de certa maneira aquelas ações trabalhistas já em fase de execução estavam incomodando e muito o dia a dia da empresa. Eu não estou aqui fazendo um juízo de valor sobre a questão trabalhista ou não. Veja, esse problema era eminentemente trabalhista. Fizemos um desenho, um projeto, para que fosse possível e viabilizasse a recuperação judicial dessa empresa. Essa empresa, ela conseguiu, em 2014, a aprovação do seu plano, onde ela conseguiu carência de 12 meses, prazo para pagamento dos fornecedores, poucas fornecedores que ficaram e banco, muito pouca coisa, mas na sua grande parte, o que nós fizemos na parte trabalhista? Foi disponibilizado um ativo, um imóvel, para garantia dos direitos trabalhistas. Então o empresário, naquele momento, ele não tinha condições de pagar a conta, mas ele tinha patrimônio. E qual era o desejo desse empresário? Marcos, eu quero resolver. Eu não quero empurrar problema, eu quero seguir com a minha empresa que está rodando sem o passado. Dentre os ativos que ele tinha, o de maior liquidez, e obviamente foi analisado, foi avaliado, foi levado a um plano de recuperação. Os próprios ex-funcionários aprovaram o plano e preferiram receber um imóvel em dação em pagamento para quitar o que ficou para trás. Mas olha só que interessante, você está trabalhando, você está rodando o seu dia a dia, a tua margem de lucro está espremida, porque todo negócio hoje a margem é muito espremida mesmo, faz parte do dia a dia. Só que esse presente está sendo todinho consumido com o passado. Ele não conseguia mais tocar, mas ele tinha ativos. O que nós fizemos? Ativos para pagamento de dívidas. E isso é uma solução muito clara e muito bem posicionada para quem realmente quer salvar o seu negócio. Recuperação judicial nesse caso foi uma bênção na vida dessa pessoa. Teve deságio, a trabalhista, o que esses ex-colaboradores aceitaram? A dívida foi reduzida em média de 40%, então de um todo de 100, foi disponibilizado e eles aceitaram que recebesse o imóvel para pagar suas dívidas com o valor desagiado em até 60%. Ou seja, a questão se fechou por aí. Então, gente, este é um exemplo onde o problema era trabalhista e a recuperação encaixou com uma engrenagem no dia a dia desse empresário. Por outro lado, o caso 2, por exemplo, foi assim. Tenho problemas, Marcos, com bancos especialmente. Não tenho problema nenhum com meus funcionários, nem ex-funcionários. Quase não tenho problema trabalhista. Meus fornecedores são meus parceiros mesmo, de muitos anos. Mas o banco, realmente, ao longo dos anos, ele consumiu toda a minha liquidez. Ao ponto que meu patrimônio foi para a garantia do meu dia a dia. E olha só que interessante nesse caso, gente. Esse empresário tinha colocado em garantia para os bancos o bem da fábrica onde ele utilizava para a produção. E muita gente fala, Marcos, alienação fiduciária entra em garantia, entra em recuperação judicial? Não, não entra. Nesse caso, deu certo e entrou. Por quê? A lei coloca uma exceção. E a exceção é assim: bens essenciais à atividade do empresário em recuperação judicial permanecerão na posse da recuperanda. Olha só que interessante. A gente conseguiu equacionar todo o passivo bancário,
A própria garantia foi disponibilizada para que não só um banco, nesse caso que tinha, fosse desmembrada para outros bancos. E isso sim, ao invés de nós perdermos o imóvel para um, a gente garantiu todos os demais. Como recuperação judicial é formado por maioria e não unanimidade, o que aconteceu com esses bancos que não tinham garantia, gente? Eles votaram a favor do plano que foi apresentado e o deságio era de 70% na época. Por que isso aconteceu? Porque um que tinha garantia jamais aceitaria, mas quando foi levado ao conclave todos os demais, o coletivo prevalece sobre o individual. E nesse caso, essa empresa só tinha problema com um banco especialmente, nós fizemos uma recuperação judicial, nós blindamos todo o seu negócio através da lei, com transparência, segurança, e tudo isso foi possível como? Um ajuste onde, de vez de ter o imóvel para um, nós passamos para mais de 5 instituições. Esse empresário também, ao longo dos anos, ele foi acertando os bancos, foi ajustando, hoje continua trabalhando no mesmo local e, se Deus quiser, desejo as melhores recomendações para que prospere cada vez mais nas suas sucessões e tudo mais. São dois casos bem diferentes. Um era banco, o outro era trabalhista e o outro problema agora que eu ia colocar para vocês era fornecedores. Esse cara, especialmente, ele vendia uma commodity no país onde ele estava muito ligado à parte de borracha, seringa, essas questões. Então o que acabava acontecendo? Sofria muito com o dólar. Então o problema dele não era banco e também não era problema trabalhista. Ele tinha um problema que a commodity estava na mão de muito poucas pessoas que dominavam o mercado a tal ponto que ele não conseguia fazer o cálculo da sua margem de lucro. Por quê? Naquele mês ele tinha uma margem de ganhar 5, 6%, a commodity variava, sei lá, 10%, comia totalmente seu lucro. Essa operação foi extremamente equacionada onde, ao invés dele comprar exclusivamente desse cara na medida da necessidade, como acontecia por conta do fluxo de caixa reduzido, através da recuperação judicial ele fez um caixa e com esse caixa ele conseguiu ter estoque. Ele conseguiu preparar um estoque que garantia praticamente 10 a 12 meses de faturamento. O que trouxe para ele nesse caso? Paz. Ele conseguiu olhar em volta e achar outros fornecedores que poderiam ajudar. Ele conseguiu buscar fora do Brasil soluções para o seu produto aqui dentro, internamente. Imagina você poder faturar durante praticamente 12 meses sem precisar comprar os insumos mais pesados da sua fabricação. Esse é um grande caso de sucesso também, porque muitas empresas, quando já estão num momento de dificuldade, elas não têm mais o que? O crédito. E nesse caso, como que ele equacionou o problema do crédito? Com o seu estoque. Às vezes a solução do seu problema está no estoque. E esse foi um caso de sucesso em cima dessa estrutura que foi montada. Pessoal, meu nome é Marcos Pelosato Henrique, eu sou advogado e contador e esse é meu canal. Se inscreva e deixe seu like para mais vídeos como esse e deixe sugestões, ideias de caso. Se precisar que analise alguma coisa, eu estou à disposição. Obrigado, gente.